chamada está sendo gravada. Tá gravando? Já, né? Eu não vi aqui. Boa noite, gente. Bem-vindos, né? De novo, andando da palavra. Deixa eu só fixar aqui. Aí. Vocês me ouvem bem? Eu mexi o negócio aqui na configuração. Então, hoje a gente vai bater um papo do reino sobre a sã doutrina, né? Nós vamos ter também um tempo de comunhão. Nós vamos ter aqui um tempo de ceia do Senhor, um tempo de a gente estar à mesa de Cristo juntos, né? Compartilhando do pão e compartilhando do sangue de Cristo. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo. Você que trouxe está com a Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler um versículo, vamos ler o 3 e o 4. 2 Timóteo, a gente vai entender o que seria a sã doutrina. O que a Bíblia fala para nós sobre isso? O que é isso? Como eu me posiciono nisso? O que o Espírito de Deus quer nos comunicar com isso? 2 Timóteo 4, a partir do verso 4, fala o seguinte: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E correrão atrás de mitos. Talvez sua versão possa estar um pouquinho diferente da minha. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que existe um ensino bíblico saudável, mas também existe um que pode adoecer. Existe aquele ensino que liberta, mas também existe aquele ensino que escraviza. E quando a gente fala sã doutrina, a gente está querendo falar, a palavra sã, ela aponta para algo saudável. É como se eu estivesse falando o ensino saudável, quando eu falo sobre a sã doutrina. E o que seria isso? Seria um ensino que ele é a parte da opinião de homens. Ele não depende da opinião de homens, ele não está linkado, ele não está vinculado a nenhum entendimento humano, e sim a uma revelação divina que nasce a partir dos princípios e dos versículos bíblicos. Então, quando eu falo que existe uma sã doutrina, uma doutrina saudável, um ensino saudável, um entendimento saudável, eu quero dizer que existe ali algo divino e não humano. Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia, onde a gente vai ter uma percepção um pouco melhor sobre isso. Abre aí comigo no Salmo 19. Vamos ler um pedaço do Salmo 19. Eu estou com a minha aqui aberta no computador, porque eu estou de mudança e a minha Bíblia eu esqueci e embalei elas todas juntas. Eu estou aqui hoje no computador, lendo para vocês aí a Bíblia online. Vamos lá, Salmo 19, a partir do verso 7, nós vamos ler. Salmo 19. Vai falar assim para nós: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e ilumina a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas.
são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo, são uma advertência para o teu servo e grande recompensa para quem os cumpre. Grande recompensa para quem os cumpre. Mais desejável que o ouro, mais saboroso que o mel, mais justo são os ensinos do Senhor, os princípios do Senhor, a lei do Senhor. E o que isso quer dizer para nós? Que o ensino correto da palavra de Deus, ele é vida, mas ele é uma vida prática. Ele não é uma teoria. Tudo que nós aprendemos em relação ao Senhor, como que ele pensa, como que ele deixou escrito, o que ele gostaria que a gente vivesse e andasse, ele precisa ser uma sã doutrina praticada, uma sã doutrina vivida, uma sã doutrina vivenciada. Não adianta apenas eu conhecer o que é certo ou eu conhecer o que é errado. Isso não me tira do lugar aonde eu estou. O que me move de um determinado ponto para onde eu consigo avançar é quando eu começo a praticar aquilo que eu estou tendo de entendimento. E todas as vezes que nós praticamos algo que o Senhor nos orienta, que a Bíblia nos orienta, que está escrito, que está determinado, que está liberado, a gente vai avançando nessa sã doutrina. A gente vai tendo níveis de revelação e de camadas do que o Senhor quer nos conduzir naquilo ali. É claro que nós sabemos que o entendimento, ele precede a prática. Você não consegue praticar aquilo que você não tem de entendimento. Mas para isso nós carregamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai decodificar isso dentro de nós. Ou seja, é a nossa tecla SAP. É quem vai falar para nós como que nós vamos andar naquilo que nós estamos tendo de entendimento. É ele que vai traduzir para nós. Então, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente fala assim, eu não entendo, o Espírito Santo está ali do nosso lado falando assim, mas eu estou aqui. Então, se você parar, eu vou te explicar. Se você parar para me ouvir, eu vou te explicar. Porque fui eu que inspirei os homens a escreverem isso aí. Então, eu conheço o coração deles, eu conheço a situação, eu estava nesse dia, então, eu sei do que está escrito aí. Então, todas as vezes que a gente ouve alguém falando, quando a gente ouve alguém pregando, quando a gente está lendo a palavra, a gente tem que ter o filtro do Espírito sobre nós. A gente tem que ter essa comunicação com o Senhor. A gente tem que entender isso de uma forma revelada, porque se eu não entendo de uma forma revelada, eu não consigo andar naquilo, eu não consigo praticar aquilo, aquilo não toca o meu espírito, aquilo não toca o meu coração, aquilo não me move, aquilo fica fazendo um sentido para mim teórico. E a teoria, ainda que ela preceda, né, a prática, ela está estagnada. Ela está estagnada. Mas também eu não posso sair praticando qualquer coisa. Eu tenho que saber se aquele ensino é realmente saudável para que eu possa praticar, né? E como que eu vou olhar para esse ensino saudável? Qual que é o norte? O que que eu vou ter de base para eu entender que um ensino vem da parte de Deus, que eu estou andando naquilo como uma verdade, né? O que que seria isso na prática? Primeiro, ouvir o que eu preciso e não o que eu quero. Eu não posso fechar os ouvidos do meu coração quando a palavra de Deus me confronta, quando a palavra de Deus fala que eu estou aquém do que eu deveria estar. Eu não estou falando nem de pecado, pecado é o básico. Eu estou falando que muitas vezes a gente não está
fazendo a altura que o Senhor nos chamou para fazer, andando, pensando da maneira como Ele deseja que a gente faça. Essa é a primeira coisa. Eu preciso entender isso. Eu preciso ouvir aquilo que eu preciso e não somente aquilo que eu quero. Então, eu preciso fugir de tudo aquilo que não me confronta. Eu preciso fugir daquilo que não me transforma. Eu preciso fugir daquilo que não tem um alinhamento com os princípios do Senhor. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa que a gente pode ter de filtro para identificar a sã doutrina do Senhor é que eu preciso cumprir princípios. E eu não preciso andar por pregações motivacionais. Existe uma diferença muito grande entre eu cumprir um princípio do Senhor e eu andar atrás de pregações que me motivam. Então, se você tem o hábito de ouvir alguém que está te motivando apenas e que não está te ensinando um princípio de como você anda naquilo, aquilo ali é vazio. Você não consegue substância, você não consegue extrair dali o que você precisa para a sua vida real. Então, eu preciso fugir dessas coisas, porque isso só alimenta o buraco que muitas vezes tem dentro da nossa alma. Vai dar aquela sensação assim de adrenalina naquele momento, mas daí a pouco aquilo ali vai estar de volta, porque não se sustenta. Então eu preciso cumprir princípios e não preciso de pregações motivacionais sobre a minha vida, porque os próprios princípios do Senhor, eles são a substância do que eu preciso para me mover. Não é a eloquência do outro, não é o outro falando aquilo que me agrada. Não, não é que a pregação e o ensino vai ser sempre uma exortação. É claro que existe o momento de nós nos alinharmos com a palavra que nos exalta, que exalta o nosso espírito, que nos coloca no lugar que o Senhor quer. Mas ela precisa ser debaixo da sã doutrina dele. Entende? E a terceira coisa que a gente pode entender para identificar como que isso funciona na prática é se existe um confronto, se aquilo ali me tira da zona de conforto, se aquilo ali me move, se aquilo ali me faz ter uma ação, se aquilo ali, quando eu acabei de ouvir, me faz ruminar, me faz pensar, me faz refletir, me faz investigar mais, me faz fazer perguntas para a Bíblia, me faz fazer perguntas para o Espírito Santo. Aquilo ali, de alguma maneira, me tira de um ponto e me leva para outro. Aquilo ali fica no meu pensamento, aquilo ali fica no meu dia a dia, aquilo ali o Espírito Santo fica trazendo a minha memória o tempo todo. Ele tem que me tirar da zona de conforto. O ensino bíblico que vem da parte do Senhor, ele precisa me mover de um lugar para o outro. Sempre que eu ouço alguma coisa. E às vezes a gente pode ouvir o mesmo versículo várias vezes. E sempre o Espírito Santo vai nos dar uma camada diferente de revelação. E uma quarta coisa que a gente pode observar nisso é se o ensino, se essa sã doutrina, ela está centralizada na pessoa de Cristo. Ela é cristocêntrica? Cristo é o fundamento? Cristo é a base? É Cristo que está sustentando isso que eu estou ensinando e falando? Então, eu preciso de um ensino cristocêntrico. O que seria um ensino cristocêntrico? É aquele ensino que vai confrontar o pecado. E que vai, depois de confrontar o pecado, ele vai te introduzir numa vida de santificação. Porque Cristo veio para poder perdoar os pecados, mas também ele veio para poder te trazer uma plenitude de vida no espírito. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso levar uma vida de qualquer jeito. Eu não posso levar uma vida mais ou menos. Eu não posso fazer isso, porque quando eu escuto uma palavra, quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho contato com as coisas do Senhor,
Aquilo ali precisa confrontar o que ainda tem dentro de mim que não agrada o Senhor, para poder me alinhar. E eu me alinho não levando uma vida de qualquer jeito, uma vida de qualquer maneira, uma vida amanhã eu faço, amanhã uma vida de procrastinação, uma vida de falta de falar assim, isso aqui é meu, esse ensino de Cristo é meu, eu vou viver isso. Isso está sobre a minha vida. Isso me pertence. Eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero que o Espírito Santo me confronta, eu preciso ouvir aquilo que o Espírito Santo quer me dizer, independente do que ele disser. Eu preciso avançar. Eu não preciso de nada que não venha do Senhor para mim, porque a palavra fala que toda boa dádiva, ela vem do Pai das luzes. E os princípios do Senhor são as boas dádivas para nós. E essa sã doutrina que a gente fala, ela precisa nos transformar. Ela precisa ou ativar dentro de nós virtudes que nós ainda não carregamos ou não portamos, ou ela precisa potencializar as virtudes que nós já temos como fruto na nossa vida. Para eu entender que aquele ensino veio direto do Senhor para mim, ele precisa gerar um fruto na minha vida, ou um fruto que eu não tenho, ou se eu tenho aquele fruto, ele precisa multiplicar, ele precisa potencializar. Que tipo de fruto seria isso? Toda vez que nós somos expostos à sã doutrina do Senhor, ao ensinamento saudável dele, a gente se torna pessoas mais equilibradas, nós nos tornamos pessoas mais sensatas, pessoas mais piedosas, pessoas mais prudentes, pessoas mais sábias e pessoas que estão alinhando o caráter o tempo todo. O tempo todo. Não vai vir o outro ali falando comigo algo que eu já sei que eu preciso andar. Quando nós somos expostos a um ensino bíblico verdadeiro, nós precisamos ter esse tipo de fruto na nossa vida. Se a gente não tem, a gente precisa repensar o que a gente anda ouvindo, o que a gente anda se alimentando. A palavra lá em João vai falar assim para nós. João 8,32, que está esse versículo. A gente já sabe ele de cor. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas te libertará de quê? Da culpa. Ela vai te libertar das feridas, vai te curar das feridas, aliás. Ela vai ter o poder de restaurar a sua identidade. A sã doutrina vai fortalecer o nosso caráter, ela vai preparar a gente para o nosso chamado, ela vai inserir a gente nas promessas, ela vai levar a gente a uma vida de abundância. É como se a gente tivesse sendo exposto a ensinamentos que vão nos fazer subir degraus. O Senhor vem, o Senhor limpa a casa, o Senhor ajeita e o Senhor começa a adornar. Então, todo ensino da parte de Deus, ele precisa carregar essa, vamos dizer assim, essa, que palavra que eu poderia usar aqui? Esse avanço. Ele precisa carregar esse avanço. Então, eu saio do primeiro andar, eu vou para o segundo andar, eu vou para o terceiro andar, eu preciso ter esse progresso na minha vida. Muitas vezes também nós somos expostos à sã doutrina, mas também a gente fica só no entendimento, a gente fica só na teoria, a gente não deseja o suficiente andar naquilo a ponto de nos movermos em direção daquilo, a ponto de nos dedicarmos tempo em relação àquilo. Então, a gente precisa repensar
Porque se está debaixo dos princípios que nós listamos aqui, uma palavra que eu estou sempre ouvindo, e mesmo assim as coisas não estão acontecendo, então o Espírito Santo, aonde que o Senhor quer me posicionar nisso? Porque um ensino bíblico de verdade, um ensino bíblico saudável, um ensino bíblico que sustenta o nosso espírito, e que nos faz dar força e poder para caminhar sobre a terra, naquilo que a gente tem de entendimento, ele necessariamente, ele precisa me tirar do ponto onde eu estou e me fazer avançar. E existe também um perigo por trás dessa falta de ser um ensino saudável, dessa ausência da sã doutrina. Muitas vezes a gente acha que é só inércia, mas não. Quando a gente não está exposto a princípios verdadeiros do Senhor, a gente vai relativizar pecado. A gente já vai achar que pecado deixa de ser pecado. A gente começa a achar assim, eu mereço ser feliz, eu mereço ter prazer. E isso é diferente de você ter desfrute. Isso é diferente de você levar uma vida desfrutando. Isso é pensamento do mundo. Porque eu tenho deleite, nós acabamos de ler aqui no Salmo 19, nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, nos princípios do Senhor, nas virtudes do Espírito Santo. Então, se aquilo que eu estou ouvindo, que aquilo que eu estou acessando, se aquilo que eu estou sendo exposto, ele não está gerando dentro de mim a alegria que eu preciso ter para desfrutar daquela palavra, eu preciso repensar nisso. Eu não posso relativizar pecado para poder colocar acima disso eu ser uma pessoa feliz, eu merecer aquilo ali. Não é assim. E aí começa também a santidade ou a santificação virar uma opção, e não um mandamento. Quando a gente está exposto a algo que foge da sã doutrina, você começa a achar que você pode escolher se você quer uma vida santificada ou não. E você não tem essa opção. Se você leu a Bíblia, você precisa santificar a sua vida, que vocês sejam encontrados irrepreensíveis na volta do Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Ou não existe um nível de profundidade nessa doutrina, ou ela está muito rasa, ela está muito aquém, ou então ela não vem da parte de Deus, ela é antibíblica. Eu não posso relativizar ou escolher ou ter a opção de marcar sim ou não numa vida de santificação, numa vida de renúncia de pecado, numa vida de renúncia das obras da carne, numa vida de visitar o meu próprio coração todos os dias. Em cada situação que me aconteça. E eu também não posso, quando eu estou exposta a uma doutrina, vamos dizer assim, que foge desse lugar saudável, a minha fé, ela começa a virar uma emoção, e não uma substância, não uma firme convicção. Ela começa a ser transformada naquilo que eu sinto. A fé não é o que a gente sente, a fé não é o que a gente vê. A fé, ela é um firme fundamento, uma robusta substância. Ela é algo que já existe, ainda que não esteja materializada. Ela é estável, ela não oscila. A fé liberada sobre nós é isso. E quando eu estou exposto a um ensino aonde trabalha a minha emoção, trabalha a fé linkada à minha emoção, eu começo a fugir disso. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho. Hoje eu acredito que Deus tem isso aqui para mim, amanhã eu deixei de acreditar.
Então, a gente tem que vigiar esse lugar. E outra coisa, outro perigo que a gente precisa observar nisso é que o nosso discernimento começa a diminuir. Tem gente que o discernimento já até morreu. Não tem vida o discernimento dentro da pessoa mais. Ah, deixa a vida me levar. E nós estamos falando aqui para a igreja. Nós estamos, né? Nós não estamos falando deixar a vida me levar para aquele que não tem vida em Cristo. Isso já é normal para ele. Nós estamos falando que a gente não pode deixar com que aquilo que a gente esteja ouvindo, a gente esteja conversando, a gente está tendo contato, me leve para esse caminho. Ah, a minha fé é uma emoção, ela sobe e desce. O meu discernimento vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai criando um véu. Aí o que vai acontecer? Eu começo a relativizar que não tem problema eu fazer essa coisinha que está errada aqui, que eu sei que está errada só hoje. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a deixar a vida me levar. E quem é o príncipe desse mundo que vai poder conduzir você no deixa a vida me levar? Aí a nossa vida acaba virando um carnaval, uma festa da carne. E a gente é filho de Deus, e a gente está buscando as coisas de Deus, mas eu não estou sendo exposta o suficiente para eu poder mudar a minha vida. E aí eu começo a ter um comportamento do mundo, ou porque eu volto, ou então porque eu nunca saí desse lugar. E mesmo assim, o Senhor é tão misericordioso que Ele ensina para nós princípios de como que a gente ou sai desse lugar, ou a gente consegue manter esse lugar dentro de nós, no mesmo equilíbrio, na mesma vida saudável. Sabe o que é isso? Sabe quando você fala assim, eu vou levar uma vida saudável, de forma natural? Eu vou fazer boas escolhas, eu vou escolher alimentos que eu preciso, que têm os nutrientes que eu preciso, não só os alimentos que eu gosto, mas os alimentos que eu entendo que o meu organismo precisa, que se eu tiver falta dele, déficit dele, o meu organismo vai reagir, o meu organismo vai trabalhar contra mim. A mesma coisa são os ensinos bíblicos, a mesma coisa são os princípios de Deus. Se a gente não é seleto naquilo que a gente escolhe para poder colocar dentro da nossa alma, a gente começa a ter uma vida um pouquinho saudável e um pouquinho não saudável. E a gente não pode fazer isso, porque quando a gente vai abrindo exceção de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando a gente percebe, a gente está doente. Aí aquelas feridas começam a voltar, aqueles traumas que com muito custo a gente já deixou para trás, Satanás começa a colocar no nosso prato todo dia, para a gente poder alimentar daquilo ali. A sã doutrina, ela nos convida a vigiar o tempo todo, a perseverar o tempo todo. E como é que eu permaneço nisso? Quando eu amo a palavra do Senhor. Quando eu amo a palavra do Senhor, quando eu medito nela, quando eu pego ela e falo assim, isso aqui é o alimento que eu mais amo, que eu mais desejo. Eu vou me deleitar com ela, eu vou me saborear com ela. Isso me faz manter nessa vida saudável no meu espírito. Isso é uma das coisas que me faz. A outra coisa é quando eu examino tudo aos olhos da Escritura.
Eu não saio entendendo as coisas do meu modo de pensar. Eu primeiro eu vou nas escrituras e vejo se o que eu estou pensando confronta com as escrituras ou está de acordo com as escrituras. Isso nos leva a ter um estilo de vida saudável na nossa alma e no nosso espírito. A outra coisa é eu preciso aprender a enxergar e a valorizar os líderes fiéis à palavra de Deus. Não só na pregação do ensino, mas na vida prática deles. Muitas vezes a gente está ouvindo coisas que você entende que são coisas legais e tudo, mas assim, eu não sei da vida daquele ministro. Então, eu preciso ter no meu coração, enxergar não só o que está sendo falado, mas quem está falando. Não no espírito de crítica, não no espírito de, mas no sentido de entender o fruto. Existe fruto. E quando eu enxergo isso, eu preciso valorizar isso. Eu preciso honrar dentro do meu coração. E quando eu falo honrar dentro do meu coração, eu estou falando assim, Deus levantou uma pessoa para poder me orientar em algo. Então, eu preciso honrar também o que Deus está fazendo através da vida daquela outra pessoa, andando naquilo que eu estou aprendendo. É isso que a gente faz quando você compra um livro, quando você olha para um livro, que o livro te dá uma revelação. E fala assim, Deus levantou esse homem, essa mulher aqui, ó, para poder me ajudar, me trouxe uma revelação. Eu preciso honrar isso, eu preciso valorizar isso aí. Eu vejo fruto na vida desse ministro. Isso também nos faz manter na sã doutrina. E a outra coisa que a gente pode observar nisso também é que a gente precisa entender que a gente não pode ser só ouvinte. A gente tem que ser praticante. Eu só consigo manter uma vida saudável se eu ingerir o alimento. E praticar é isso. Eu não posso olhar o alimento no prato sem colocar para dentro de mim. Senão, o meu espírito, a minha alma, eles não vão receber os nutrientes divinos que aquele alimento ali foi preparado para mim. Só de eu olhar, não me faz por osmose ter aquilo ali dentro do meu organismo. Então, eu preciso ser praticante daquilo que eu estou ouvindo, porque quanto mais eu pratico, mais seleta eu vou ficando, eu vou me identificando tanto com aquele princípio de Deus, que eu vou rapidamente enxergar quando não vier do Senhor. Sabe quando você come salada todos os dias, que você consegue de olhos fechados identificar até o tempero que tem na salada? Porque você tem contato com aquele alimento dentro de você? Você mastiga, você degusta, e você faz isso tanto, todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, que aquele alimento já fica tão familiar para você, você consegue sentir o olfato que você não estava sentindo antes, você consegue sentir a textura que você não sentia antes. Você consegue até falar assim, ficou tantos minutos fervendo na água para estar nesse nível aqui. É assim quando nós somos expostos a praticar as coisas do Senhor. A gente vai familiarizando tanto com os princípios do reino que vai ficando bem mais fácil a gente entender aquilo que não vem do reino. Então, assim, o que eu quero convidar a gente a fazer hoje é a gente investigar, é a gente ter um cuidado especial com aquilo que a gente está ouvindo, com aquilo que a gente está andando, com aquilo que a gente está desejando. Isso é um cuidado espiritual. E quando Deus nos confronta, gente, Ele não está nos ferindo, Ele está nos curando. Os confrontos de Deus são para o nosso bem. A espada, ela não vem para ferir aqueles do Senhor, elas vêm para separar.
Ela vem para separar. Separa, junta e medula. Ela separa. Ela faz separação. Não é para nos ferir. É para nos curar. É para nos transformar. É para nos alinhar. E a gente precisa ter em mente que nós não precisamos de novidade. Nós precisamos de fidelidade. A palavra do Senhor é nova, a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é dinâmica, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor, ela é isso tudo porque ela é vida, mas ela não é uma novidade. Ela está ali desde antes da eternidade, porque os princípios do Senhor, eles foram criados antes do Senhor criar qualquer coisa. Ele estabeleceu leis, ele estabeleceu regras, ele estabeleceu princípios de como as coisas vão funcionar. Então, ela não é uma novidade. Então, eu não preciso de uma novidade para eu me mover, eu não preciso de uma novidade para poder sair da minha zona de conforto, eu não preciso de uma novidade para me romper. Eu preciso de fidelidade àquilo que eu já tenho. Eu preciso de fidelidade, eu preciso de andar. O que é fidelidade? É todos os dias fazer a mesma coisa. É você não ficar mudando. Pensa bem, o Senhor é fiel. Imagina se ele mudasse de ideia naquilo que ele fala conosco. Imagina se ele mudasse de ideia nos princípios que ele mesmo estabeleceu. Que bagunça que não seria. Imagina se o Senhor precisasse de novidade todos os dias. Então, que a gente possa enxergar isso, que a gente possa entender isso. Que tipo de mensagem? Que tipo de mensagem que a gente está sendo exposto? Que tipo de mensagem está moldando a nossa vida? Quais são as minhas escolhas? Que fique para nós, no dia de hoje, o quanto que a gente está levando a sério a nossa vida com Deus. Não como um peso, mas como uma chamada que existe algo a mais, que a gente ainda assim pode se posicionar diante do reino, diante do mundo espiritual. Que o Senhor possa trazer para nós sempre um ensino verdadeiro, um ensino que vai nos transformar e um ensino que vai fazer com que a gente avance. Porque toda vez que um filho de Deus avança, é a igreja do Senhor avançando. E ela avança contra o poder das trevas. Ela avança eliminando o mal e instalando o bem. Ela avança tirando o medo e colocando o amor. Então, ela avança. Ela vai tomando território. A palavra não fala que todas as nações vão se dobrar? A palavra nações na Bíblia aponta para pessoas. Aponta para um conjunto de pessoas. Então, que a gente também tem uma responsabilidade nisso. E começa de nós, começa da nossa vida. Que fique para nós, no dia de hoje, uma reflexão de que a gente precisa levar mais a sério ainda naquilo que está moldando a nossa vida. E qual intensidade isso está acontecendo. Fica essa palavra para vocês e fica essa palavra para mim também. Viu? Em nome de Jesus. É o que eu tenho para compartilhar com vocês no dia de hoje.